Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Não esqueça de fazer a sua inscrição e também dar o seu like, né? Porque é importante que você participe e se integre totalmente aqui conosco nesta noite, né? Com certeza Deus tem um plano muito especial para falar a você. Deus tem uma proposta muito especial para falar a você, a sua vida. Com certeza Deus vai nos orientar e vai nos ajudar durante esse período, né? Um período de culto, de estudo da Palavra de Deus, estudo da revista Palavra e Vida. Com certeza você será muito beneficiado ao ouvir as mensagens de Deus. Quero também chamar a atenção para que aos domingos, nós estamos funcionando às 9 da manhã, de 9 às 10, e à noite, de 19 até as 20. Você que quiser fazer uma visita, né? Você que mora aí em Fazendinha, poderá então visitar a nossa igreja e nós teremos imenso prazer então de recebê-los. Quero também chamar a atenção para que este mês de novembro, nós estamos no mês de educação teológica, como também estamos no mês da música. Então, a nossa ênfase tem sido trabalhar com a música, né, com aqueles seminaristas. Então, precisamos orar por eles para que Deus possa abençoá-los, possa orientá-los grandemente. Quero também chamar a atenção sua para o Projeto Vida 2021. Está chegando, está chegando. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, um projeto abençoado, quando de 3 até 5 de dezembro estaremos lá na igreja, no templo, desenvolvendo esse projeto, um projeto que vai receber pessoas amigas, pessoas que estão interessadas na sua saúde. Com certeza Deus vai então lhe abençoar. Teremos então médicos, dentistas, psicólogos, teremos também trabalho com crianças, e esse ano nós temos um projeto muito especial para as crianças. Vale a pena as crianças então participarem. Teremos corte de cabelo masculino na sexta-feira e também corte de cabelo feminino. Teremos alguma pessoa treinada, preparada para nos ajudar. E no sábado teremos também atendimento nessa área. Então aqueles que estão precisando, por favor, nos procurem. Então teremos também aferição de pressão. Vamos ver então a taxa de diabetes, né, como está. Então teremos uma equipe de enfermeiras trabalhando com vocês, preocupada com vocês, preocupada então com a sua saúde. Projeto Vida 2021, você é o nosso convidado. Você poderá então, ao chegar na recepção, você será muito bem recepcionado e vai exatamente na área em que você quer ser atendido. Faça a sua inscrição e no momento próprio, então, você será chamado. Fica, então, aqui a nossa palavra de 3 a 5 de dezembro, Projeto Vida 2021. A revista Palavra e Vida, o nosso estudo desta noite, é o estudo de número 8, A Esperança do Mestre. A primeira carta aos Tessalonicenses, o texto básico é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 18. O autor é o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele coopera com a igreja Copa Leme, na cidade do Rio de Janeiro. Então estamos juntos, com certeza, nesse novo tempo, nessa nova formatação de culto, de trabalhos especiais na nossa igreja, e com certeza você será muito bem-vindo lá em nossa igreja. Um novo tempo em 2021, Jesus Cristo é a única esperança. Que Deus, então, nos abençoe e nos ajude na participação do culto desta noite. Amém.
BT, melhor lugar não há. Para histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Olá, meus irmãos queridos, aqui é o pastor Ronaldo Mota e nós vamos dar continuidade aos resumos dos estudos da revista Palavra e Vida. No dia de hoje, nesse estudo, nós vamos ver sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós veremos assim que o grande tema da carta é sobre a divindade de Cristo e sua volta. Ele inicia agradecendo a Deus pela igreja de Tessalônica, por sua fé e amor demonstrado aos irmãos. Timóteo é quem traz a ele, não é, a Paulo, essas boas notícias acerca da igreja, mas, entretanto, relata alguns problemas que lá ocorriam. O que alegrava o coração de Paulo era que a igreja realmente estava crescendo, porém havia a necessidade de algum tipo de correção espiritual e nós vamos ver isso nesse estudo de hoje. Ao falar desta gratidão, não é, a Deus nas suas orações por ser uma boa igreja, firmada na doutrina, cheia de fé, de esperança e amor, ele vai dizer os motivos pelos quais a igreja crescia. Qual o parâmetro para medir o crescimento de uma igreja na visão do apóstolo? Para ele, para Paulo, uma igreja que cresce é aquela que serve de exemplo nas suas virtudes cristãs. O número de membros é importante, com certeza, mas o que conta para o apóstolo Paulo, de fato, é o que ele retrata no capítulo 1, versículos de 1 a 10, que ele faz aqui a sua oração de ação de graças pelos Tessalonicenses, e aí, então, ele agradece a Deus, fundamenta tudo isso, não é? Na pessoa de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso deve levar a igreja a viver em amor, a viver a fé e a esperança como amada e eleita por Deus e que na perseguição é capaz de demonstrar paciência. Claro que o testemunho e a evangelização também não podem faltar na vida da igreja que está pronta para a segunda vinda de Cristo, que é o tema central, a divindade de Cristo e sua volta nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que fez de fato essa igreja crescer forte assim? Paulo vai dizer, a partir do capítulo 2, que foi uma liderança firmada ali na igreja, onde ele deu o testemunho dele, e assim como existe liderança em casa, não é? Exercendo o seu papel pai e mãe, bem como em todas as instituições humanas, no governo, nas organizações, nas empresas, também é fundamental na igreja para que ela cresça unida. A atitude do líder pode fazer toda a diferença no crescimento da igreja. E é assim que Paulo começa, não é, a sua orientação a esta igreja. E como foi a atuação dos missionários ali em Tessalônica? Apesar de enfrentar oposição, de serem maltratados, ultrajados, eles confiaram em Deus e conseguiram anunciar com ousadia o Evangelho. Então nós vemos que o comportamento de Paulo como líder foi de extrema necessidade, não agindo com engano, nem impureza, nem nenhum tipo de malícia. E ele diz, não é, no capítulo 2, verso de número 7, ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Ou seja, então o apóstolo Paulo ele coloca como se fosse uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Ele usou de linguagem abençoadora, sem bajulação, ele vai dizendo assim nos versos seguintes. Ele não trabalha por ganância, a sua atitude era de mansidão e carinho, verso de número 7, embora pudesse até exigir o seu sustento, mas ele não fez. E ainda como um pai, no verso 11, ele diz, e sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. É assim que a liderança deve tratar os membros da igreja.
Ele trabalhava dia e noite, diz ele aqui, não para ser pesados, né, para não viver às custas de ninguém. E sua vida, então, era exemplo de equilíbrio, de modo piedoso, de uma vida justa e irrepreensível para com os membros e para com aquela igreja. Então, ele os exorta, e isso de modo individual, para que cada um deles também pudessem viver de modo digno de Cristo. Como é importante a liderança na igreja. Embora a igreja crescesse, ela estivesse firmada na doutrina, o apóstolo passa a instruí-los em um assunto que trazia grande desconforto, que era justamente a questão que nós vamos ver agora, no item 2, que fala daqueles que dormem no Senhor, os mortos em Cristo. Então nós vemos que ele vai falar acerca disso a partir do capítulo 4, versículo 13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Paulo, então, não queria que os tessalonicenses ficassem na ignorância acerca da morte e dos que dormem. Para ele, não é um sono, a morte é como um descanso, é como que estivéssemos dormindo. E essa ignorância não deve fazer parte da vida do cristão ainda hoje. O fato é que a morte nos acompanha desde o primeiro dia de vida, desde o momento que nascemos, que começamos a respirar. A única certeza que nós temos é a morte. Morre fisicamente, e o ser humano é a única criatura que tem consciência da morte como um fato inevitável. Para o crente, há mais uma possibilidade, e isto é que é gratificante. Além da morte, esperamos a volta de Cristo. Sobre os que dormem, diz ele aqui neste verso de número 4. É como se fosse uma metáfora que era usada na antiguidade pelos gentios, pelos judeus, e posteriormente, agora aqui, nós vemos pelos cristãos para se referir aos que morreram. Quando ele cita aqueles que não têm esperança, ele está se referindo aos que se amarguram diante de uma dificuldade, diante da morte, pois a morte representa-se como sombria, como pavorosa para eles. Mas os que creem que Jesus morreu e ressuscitou, creem também que os que dormem voltarão com Cristo na sua ressurreição, na sua volta. É a ressurreição de Cristo, portanto, que dá esperança ao futuro do crente. Terceira coisa que nós vamos observar agora é que ele fala sobre essa fé que o crente precisa ter e segurança diante da morte, mas ele fala sobre a volta de Cristo. Diante da realidade da morte, qual é o sentimento comum aqui no texto que nós vamos observar? Fica clara a intenção de Paulo, que era demonstrar algo que vai ocorrer de forma natural e que ninguém precisa ficar com medo, triste ou apavorado pelo que vai acontecer. Por isso, ele acrescenta, capítulo 4, verso 13, né, que como aqueles que não têm esperança, agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá, para não vos entristecerdes como os demais. Portanto, podemos sentir saudades daqueles que partiram, mas nós temos esperança de reencontrá-los na volta de Cristo. Que dia lindo será aquele quando nós veremos novamente aqueles entes queridos que amamos tantos, que conviveram conosco, que partiram nesses últimos dias. Quantas famílias sofrendo pela morte, pela partida de um ente querido, mas também teremos o privilégio de conhecer todos aqueles que lá no passado construíram a história da humanidade. Ele afirma, capítulo 4, verso 14, que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Na parousia, e Paulo insiste que esta é uma palavra do Senhor, acontecerá o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a volta de Cristo, até a vinda do Senhor
de modo algum precederemos os que dormem. A seguir, verso 15, ele passa a relatar uma série de acontecimentos que acontecerão na volta do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada o som da trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos observarão, assistirão tudo isso. Mas aqueles que já estão dormindo terão o privilégio de se reencontrar primeiro com o Senhor. Mas ele continua agora no capítulo 5, falando sobre aquilo que acontecerá nestes últimos dias, sobre este arrebatamento dos salvos. Capítulo 5, a partir do verso 1. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Isso já deve ser algo, não é, do sentimento comum e do conhecimento de cada um que lê a palavra de Deus e que confia na graça e na soberania do Senhor. Cristo receberá nos ares, por entre as nuvens, a sua igreja amada. A lei da gravidade não atuará sobre nossos corpos, pois todos os poderes estão submetidos ao Senhor. Os primeiros cristãos, aqueles da igreja de Tessalônica e dos outros que compunham a igreja do primeiro século, eles viviam nesta expectativa, na expectativa do grande dia do Senhor. Por isso, cremos que a pregação do Evangelho foi tão poderosa naqueles dias, pois o Senhor estava para voltar a qualquer momento e eles davam testemunho desta certeza de fé e deste acontecimento que está para chegar. O dia do Senhor, essa expressão, era usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e se refere ao dia do juízo de Deus. Quanto aos tempos e épocas deste acontecimento, o apóstolo Paulo diz que não precisava orientações muito detalhadas, porque, assim como os tessalonicenses, também nós não precisamos de tantas informações, pois eles já sabiam, assim como nós. Precisamos sempre trazer à memória esse grande e terrível dia. Já que ele está chegando, devemos estar preparados, pois virá como um ladrão de noite, será repentinamente e surpreenderá a todos. E aí então o apóstolo lhe relembra uma advertência. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E isso é o que acontece, não é? Quando tudo está muito bem, de repente acontece uma tragédia, rumor de guerra, são doenças novas que aparecem, enfermidades. Os não salvos estarão em perigo neste dia e em total desamparo, quando vem este dia mau, o dia do juízo de Deus. Hoje todos desejam paz, mas se recusam a estar em paz com Deus. Todos os meios e recursos usados hoje são insuficientes para trazer paz. Basta a gente ver os noticiários sobre armamentos, sobre terrorismo, rumores de guerras, enfermidades e tantas outras coisas. Sabemos, no entanto, que somente o príncipe da paz será capaz de implantar a verdadeira paz na nossa vida e na comunidade e na humanidade inteira. A ilustração que ele faz aqui é de dores de parto e se refere àquela que está para dar à luz e mostra que a vinda será repentina e irreversível. O versículo 10 diz que de maneira nenhuma escaparão e os sofrimentos se tornarão intensos e agudos. Haverá manifestações, pestes, rumores de guerra, terremotos, agitação mundial, incredulidade, esfriamento da fé, sinais no sol, na lua, problemas na ecologia, nós já estamos vendo inúmeros. Estes são apenas sinais mais fortes de que Cristo está voltando. Qual deve ser o nosso comportamento? No verso 5 ele diz que nós somos filhos da luz e do dia. Nenhum ladrão poderá nos surpreender, pois não somos da noite nem das trevas. A postura do crente diante dessa situação
deve ser de estar bem acordado, vigiando como pessoas sóbrias. Temos à nossa disposição uma vestimenta, diz ele aqui, não é? No verso de número 8, a nos proteger. Nós precisamos nos vestir da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Concluindo, gostaria de dizer que a igreja de Tessalônica era uma igreja forte, crescente no amor. No entanto, apesar de ter sido evangelizada por missionários que lideraram com dignidade e amor, ensinando a doutrina da fé, os fundamentos, não é, da igreja, mesmo assim ocorreram erros de interpretação quanto aos mortos, aos que morrem, e quanto à vinda do Senhor. Eles ainda eram ignorantes nessas coisas, quanto à ressurreição dos mortos, e tinham uma visão da vinda do Senhor equivocada, o que fez com que até entre eles alguns deixassem de trabalhar, viviam inconsistentes e dependendo dos favores alheios de familiares. Paulo os exorta a retornar ao trabalho para viver dignamente e ensina sobre o grande e terrível dia do Senhor para que os ímpios que teriam pavor deste dia, nós como cristãos passaremos um dia de glória, pois nós nos encontraremos com o Senhor e todos os outros salvos da terra. Deve-se viver uma vida agora como? Honrosa, aguardando este momento. Devemos estar alertas, pois somos filhos da luz, somos do dia e não sabemos que dia e hora isso vai acontecer, mas esse dia chegará e devemos estar vigilantes e felizes. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e a sua igreja. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Oh, oh, oh.
fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Que pena que nosso culto acabou, mas você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos. E compartilhe nossos vídeos. Deus abençoe! Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão amar.